Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, sou gerente comercial da Debius e hoje a gente vai falar sobre serviços de back-office que você deve terceirizar. A gente separou 5 deles aqui que são importantíssimos você pensar em terceirizar aí na sua empresa ou pelo menos considerar a hipótese, né? Bom, para hoje a gente conta aqui com um time reduzido, porém não menos capacitado. Então vamos lá, os participantes de hoje são Marcos Paulo, gerente de projetos da Debius. Djalma dos Santos, diretor da Debius. Só gente de peso aqui, tá vendo, né? Então vamos lá. Hoje o tema é sobre serviços de back-office que a gente deve terceirizar. E aí, queria começar com você, Djalma. Ajuda a gente a entender primeiro o que é back-office, né? Legal, né? Back-office é um termo que tem sido bastante usado aí ultimamente. Era algo que nós não ouvíamos falar muito e agora tem ouvido bastante. Back-office nada mais é do que a retaguarda, tá? A retaguarda para que a atividade fim possa ser desenvolvida. Esse é o termo. Então, até para entender um pouquinho, back em inglês é um termo em inglês. Back significa por trás, office escritório. Tá? Então, a ideia do back-office é não ter o contato direto com o cliente, tá? Mas esse contato por trás, para fazer com que as coisas aconteçam. Normalmente, quem tem o contato com o cliente é o front office. Essa é a ideia. Popular bastidor. Exatamente isso, popular bastidor, né? É isso aí. Às vezes a gente vê o show acontecendo lá na frente, né? O que aparece para o público, né? Para o cliente final, mas e os bastidores, né? Por trás tem bastante coisa, né? Exatamente, né? Legal. Então, por exemplo, como que a gente pode exemplificar, né? Tipos de back-office dentro das empresas. Toda empresa tem back-office, por exemplo? Bacana. Então, toda empresa tem back-office, é fundamental, porque assim, não dá para você ir lá, bater o escanteio, cabecear, é complicado você fazer isso. Então é importante você ter cada um na sua área lá, né? Cada um no seu espaço. Mas hoje, assim, a gente acaba falando muito de back-office de algumas áreas, né? De almoxarifado, serviços de limpeza, portaria, recursos humanos, contabilidade é um back-office, tá? E é muito usado, toda empresa tem contabilidade. Você tem as áreas de TI aí também, né? Helpdesk, que é um back-office. Sabe quantas empresas têm como atividade fim lá a área de TI? Digitação, contact center, tudo são áreas que são entendidas, que são back-office da atividade fim do negócio, tá? Então, o pessoal tá lá por trás. Legal. Tudo que dá suporte de infraestrutura para uma empresa operacionalizar, né? Exatamente isso. Você comentou aí, no caso da contabilidade, uma empresa de contabilidade, ela presta o serviço fim dela são os serviços de contabilidade, mas ela presta serviço, por exemplo, para um dentista. A contabilidade para o dentista é um back-office. É um back-office, exatamente isso. E mesmo dentro da contabilidade ele tem back-office também, né? Porque você tem a pessoa de front lá que vende o serviço de contabilidade. Mas muitas vezes, dependendo do tamanho da contabilidade, você tem o pessoal lá que é para poder fazer as escriturações, para poder fazer consultas, acompanhamentos com o sindicato, ler convenções, emitir DARFs. Esse trabalho é um trabalho de back-office, tá? Eles não estão à frente, lá junto ao cliente. Então, é importante entender bem esse conceito. É quem está por trás mesmo da operação é o back-office. É quem está dando apoio para quem está lá de frente, tá? Isso é exatamente isso. Legal. Esse conceito de front office, back office, né? Que a gente até comentou aí dos bastidores e tal. Até por conta de globalização, né? É muito comum técnicas de gestão, administração e tudo mais, a gente usar termos em inglês, porque muito dos estudiosos são americanos ou tem publicações em inglês, né? Então a gente vai adquirindo esses jargões, né? Exatamente, vai se adaptando a isso, é isso mesmo. E você quer ver uma coisa? Às vezes a gente não... Sei lá, pegar um exemplo para vocês de back-office. Vamos pensar numa concessionária. Tá? Uma concessionária.
concessionária, qual que é a atividade fim da concessionária? É vender automóveis. Na teoria, concessionária de veículo concessionária de veículos. A atividade fim é vender automóveis. Mas imagina o seguinte, o cara que está lá na frente, lá o vendedor, ele vai recepcionar o cliente, ele vai gerar a proposta, ele vai fazer levantamento do nome do cliente, o vendedor fazendo tudo isso, ele tem que fazer a limpeza lá para manter a concessionária, né, com visual bacana, ficar pensando em marketing, como captar. Imagina que loucura isso. Imagina se ele não tiver uma área de back-office por trás dele para poder vender. Então, a gente pensa aí na concessionária de veículo, né, a pessoa é recebida lá pelo vendedor, né? Então, beleza, ela é recebida pelo vendedor, ele vai fazer as negociações, mas tem a moça do cafezinho que serve o cliente, tem a moça lá no financeiro que está emitindo nota, fazendo toda a análise de crédito do cara, tem o outro lá da expedição vendo se tem carro no estoque, se não tem, né? Ou seja, o cliente final, ele olha ali só o vendedor que recebeu ele na concessionária, mas tem uma super equipe por trás ali, dando uma ajuda, né, nos processos, né? Exatamente. Imagina o vendedor fazendo tudo, né? Seria, assim, impraticável. E tem áreas ainda que estão lá por trás que a gente nem tem noção, mas, por exemplo, o RH, o RH lá cuidando de treinamentos com as pessoas, assim, fazendo seleção, são todas áreas que estão lá de apoio ao vendedor. Tá? Tudo área que está de apoio para o vendedor. Então é isso. Enquanto ele faz o jogo dele lá na frente, né, você tem toda uma estrutura aqui. Assim como num teatro, que nós temos lá o pessoal que está lá apresentando, dando show, fazendo as pessoas rirem ou chorarem, né? Mas você tem lá o cara que está levantando a cortina, o cara que está movimentando os móveis, o cara que está trocando a vestimenta do ator, tá? Para que a coisa fique mais ágil, para que o processo seja inteiro. Então, a importância de todo mundo num projeto, né? Então, todos têm um peso aí. Não, bacana. Então, a gente viu aí essa diferença, né, de front office, back office, né? O que está aos olhos do cliente ali, que geralmente tem mais a ver com atividade fim, separando das coisas de retaguarda e tudo mais. Mas como que o administrador lá da empresa, ou de um departamento, enfim, ele faz essa análise do tipo, poxa, será que eu preciso ter alguém especialista nesse assunto aqui? Será que eu não posso? Porque é muito comum, né? Principalmente empresas de médio porte, pequeno porte, falar assim, pô, a mesma pessoa que chuta escanteio, cabeceia e tudo mais, né? Que você fez a brincadeira, é a mesma pessoa que faz a emissão de nota, que serve o cafezinho eventualmente, enfim. Como que é isso? Como que a gente pode avaliar quando vale a pena ou não terceirizar? Né? Como que é isso? Legal. É engraçado, né? Porque eu percebo o seguinte nos clientes, que muitas vezes bate essa necessidade nele com a dor, tá? Então, quando vem aquele desejo de mudança, que ele não suporta mais, tá? Então, ele está vendo muitas vezes que a operação está crescendo e ele não consegue fazer a gestão da operação, ele vê o pessoal bater cabeça, e aí ele começa a pensar em alternativas. Pô, o que dá para fazer? Porque a gente entende que a empresa, quando é muito pequena, é muito comum isso, né? Você fazer tudo, né? Tinha até uma propaganda que tinha todo o processo. O cara, ele executava um monte de atividades e ficava louco. Na verdade, ele acabava ficando louco com isso. Quando a empresa começa a tomar um certo corpo, às vezes fica inviável e você começa a ver que você não consegue dar entrega e atender as expectativas do teu cliente. Então, nesse momento, muitas vezes, que vem pela dor, o cliente lá, ele já começa a pensar, putz, o que eu posso fazer? E aí ele tem alguns caminhos. Ou ele começa a investir na infraestrutura e ter tudo para dentro de casa, e muitas vezes é comum ele demorar um pouco mais para poder desenvolver essas pessoas, para fazer a implantação é muito custoso também, né? O investimento acaba sendo muito alto, ele começa a enxergar lá para fora, tá? E aí começa a vir a necessidade realmente de trazer especialistas, ele pode ter o processo muito mais rápido. Então, tá em cima
da pergunta que você fez, Henrique, eu não consigo medir qual que é o exato momento disso daí, da pessoa fazer, mas a percepção que nós temos sempre é essa. O momento é que o cliente, quando ele começa a sentir muita dor e ele vê que ele não consegue sair daquilo, então ele resolve buscar ajuda, tá? E é muito legal, né? Assim, eu vejo algumas vantagens muito grandes quando você traz uma empresa de back-office para dentro de casa, tá? Em que aspectos, por exemplo? Redução de despesas indiretas. Você não tem noção, né? Mas do quanto custa você ter que ampliar muitas vezes o teu espaço para você ampliar a tua infra. Você com back-office hoje, com esse monte de recurso tecnológico que nós temos, você não precisa ampliar o teu espaço, você consegue terceirizar isso tudo no espaço desse parceiro teu aí que você vai ter. Então, assim, você tem uma redução de custo, cobertura de férias. Putz, quem fica pensando às vezes em cobertura de férias, né? Principalmente as empresas menores, é comum você esquecer, porque você tem tanta atividade, mas você tem um custo embutido nisso, tá? Toda essa parte de cobertura de férias, investimentos em ferramentas, compra computador, compra uma mesa, põe cadeira, telefone que tem, a gestão, né? A substituição de profissional, por exemplo, se você tem turnover ou não, tem áreas que tem um turnover muito alto, isso é muito custoso. Gasto com contratação. Tá? Contratação tem um gasto gigante com isso, tá? E aí você pode fazer o quê? Você pode até terceirizar a tua contratação, mas de repente você vai ter um RH interno lá também para ficar fazendo contratação. Então, quando você terceiriza isso daí, a empresa ela tem que já te dar tudo isso, tá? A gestão da equipe também, né? Ficar fazendo a gestão dos funcionários, né? No back-office, você terceirizar uma empresa, ela pode estar fazendo isso com você. Então, assim, tem uma série de gastos embutidos que às vezes você não se dá conta. Então, eu vejo assim que existem várias vantagens. Essa é uma, redução de custos. Você tem a vantagem também de conseguir focar no teu negócio. Lembra que a gente deu o exemplo lá do vendedor? Imagina, né, se você não tiver um back-office, então a concessionária ela pode ter um back-office interno dela, mas ela pode terceirizar esse back-office também. Tá? Como é que você faz para o vendedor ficar fazendo tudo lá? A gestão, isso é uma outra coisa legal, porque assim, essas empresas de back-office, muitas vezes eles têm conhecimentos, eles são especialistas, mas eles têm conhecimentos em várias áreas. Isso acaba sendo muito legal. Por quê? Porque ele consegue agregar o que serviu num lado aqui para trazer para cá. Então, às vezes, por exemplo, uma operação que ele organizou todo um processo numa indústria, ele pode trazer para uma empresa de embalagens, para uma concessionária ou algum outro segmento, né, de negócio. Então, é possível isso. Então, aproveita as boas práticas, né, de mercado, funcionou na indústria, pode ser que esse processo funcione no comércio. Exatamente isso. Então você consegue agregar, porque você tem conhecimento. O controle financeiro é muito comum também, né? Às vezes quando você tem a operação interna, o que ocorre? Você precisa fazer uma demissão e às vezes você não tem caixa para fazer. A gente sabe que é muito caro, é muito custoso você, às vezes, ter que fazer um desligamento. Quando você tem uma empresa de back-office terceirizado, você já tem os custos muito aproximados do que você vai gastar. Você não costuma ter surpresas, tá? E, por exemplo, se você vai ampliar, você já tem, isso já é negociado, você já está sabendo, então você não é pego de surpresa. E além do que, eu acho que uma das grandes vantagens aí é agilidade no aumento ou redução de time, tá? Então, dependendo do contrato que você tem, isso é muito legal. Imagina, sei lá, vamos imaginar uma empresa de contact center, você fecha um projeto enorme lá, imagina, você tem que correr para, às vezes, locar um outro espaço maior, investimento em infraestrutura, contratação, o custo que isso tem. Se você tem uma empresa de back-office por trás, porque você pode ter uma empresa de contact center como back-office da tua atividade. Tá? E você consegue, essas empresas normalmente elas já têm um banco de currículos de profissionais já homologados, já tem processo, já tem um sistema de telefonia possível de ampliar, já tem uma série a infra dela já está adequada para comportar crescimentos. Então, sabe, você tem, então a gente tem, se a gente for elencar, você tem redução de custos, você tem foco no seu negócio, você tem uma gestão, né, possivelmente mais eficiente, você tem a ampliação do teus serviços, né, de forma mais rápida, e você tem um controle financeiro melhor.
Sim. Então, Essa questão da ampliação e redução é aquele popular pague pelo que você usa, né? exatamente. Porque às vezes você tem um custo lá de mão de obra, enfim, que você monta uma equipe que às vezes fica até ociosa, né? Não Justamente tem isso. atividade. Não, você imagina, por exemplo, às vezes um departamento de TI, que é muito comum. Às vezes o cliente ele acaba contratando lá um funcionário de TI internamente e às vezes ele tem que ficar procurando demanda. Isso é um ponto. Mas existem outros pontos. Aí quando esse funcionário precisa sair de férias, como é que faz? Aí você precisa trazer uma outra empresa para ir lá, ou se esse funcionário fica doente. Então as dores de cabeça que isso tudo te traz. Se você tem uma empresa já por trás cuidando disso com você, a chance inclusive de ficar muito mais barato, porque hoje tem várias modalidades de contratos, né, aí no mercado, a chance de ficar muito mais barato e muito mais eficiente, de você trazer uma pessoa certificada, dessa empresa já ter ferramentas para gestão, já ter monitoramento, ter uma equipe por trás para discutir algum pepino um pouco. A área de TI, por exemplo, é uma área muito, muito extensa, muito complexa, e é difícil uma pessoa dominar tudo dentro da empresa, entendeu? Sim. Então, assim, tem várias vantagens. É difícil uma pessoa dominar tudo, e aí que nem você pontuou do foco no negócio, né? Tem bastante a ver assim também. Vamos continuar no exemplo da concessionária de veículos. Uhum. Geralmente começa assim, imagino eu, né? O cara é um baita vendedor de veículos, foi crescendo na carreira, aí ele viu isso como uma oportunidade, montou uma loja, aí ele pegou uma bandeira de uma determinada montadora, fez uma concessionária. Uhum. Então o dono daquela unidade geralmente é um cara que sabe muito, né? A principal expertise dele é a negociação com veículos, né? De veículos, aliás. Só que todo esse know-how de gestão de pessoas, gestão de processos lá no financeiro, na contabilidade, no estoque, às vezes ele não tem, ele foi desenvolvendo isso durante a carreira, mas talvez não seja o principal negócio dele, né? Ele quer ficar focado ali em vendas, né? Quanto mais vender, mais dinheiro vai entrar, e aí mais recurso ele vai ter para investir numa empresa de back-office especializada nisso, né? Então, às vezes faz muito sentido mesmo o cara, até estrategicamente falando, né, não reservar esforços mentais ali nessas áreas que não é o grande, o que faz diferença para o negócio dele, né? Aquela história do cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Não, mas o que você trouxe aí é fundamental, porque às vezes você nem dimensiona a hora tua e o que você pode gerar de negócios, às vezes fazendo serviços lá que você pode de fato ter um parceiro para te ajudar com isso, entendeu? Que é o tal do custo de oportunidade, né? Exatamente. Então, partindo aí dessa pessoa da concessionária, imagina o know-how que esse cara tem, né, para trazer negócio para a empresa. Se ele ficar, se ele tiver que ficar cuidando dessas áreas como RH ou como departamento financeiro, muito difícil. Perde negócio. Então é muito comum a gente falar, né, cada um no seu quadrado, foco no seu negócio, mas a realidade é essa. Se você observar empresas bem estruturadas, onde tem as áreas muito bem definidas, lá, a chance do sucesso ela é muito maior. E essa questão mesmo do custo, quando você faz uma conta das despesas indiretas, você tem uma redução muito grande em ter uma empresa de back-office por trás de você. Muito grande. Perfeito. Tá? A gente até já teve um vídeo dedicado no tema terceirização em operadoras de saúde, mas queria aproveitar aqui, Marcos, pegando essa ideia aqui, né, de as vantagens de contratar uma empresa para gerir back-office e tal. Eu lembro que você tinha comentado bastante disso, né, que como você é especialista nesse segmento de operadora de saúde, tem bastante serviços, né, nessa área que às vezes a gente também nem imagina, né, que você tinha trazido até um case que acho que tem hospitais que usam médicos para fazer digitação, né? Na verdade o que acontece é isso, né? Então eles tentam, e aí não fica tão produtivo. Então o médico ele vai lá, analisa a conta,
ele glosa aquela conta e ele perde tempo, né, num bom sentido, imputando essas informações no sistema. Então, quando você terceiriza uma equipe especializada nesse input, você consegue dar mais qualidade para o trabalho e destinar esse médico para fazer mais auditoria nas contas, entendeu? Então, a qualidade aumenta, o número, né, o valor lá que ele faz a auditoria é maior, né? E aí acaba entregando um serviço. Mas maior em quantidade, assim, é mais produtivo? É mais produtivo, é maior em quantidade, maior financeiramente também, dependendo. Então, acaba dando mais qualidade ao processo mesmo. Esse case do hospital é bem bacana, esse case que você trouxe, viu, Henrique? É bem legal, porque nós atendemos aí alguns hospitais e até esse projeto que o Marcos encabeçou, a gente conseguiu uma redução aproximada de 30% do custo que eles tinham, né, com a infra. Então, quando eles resolveram terceirizar essa infra da digitação dessas glosas, eles obtiveram um resultado bem bacana de redução. Além do que, todo o processo ficou muito mais ágil para geração de faturamento, para poder glosar toda essa documentação, né? Então esses processos ficaram muito melhores. Então, porque tem um SLA para ser cumprido dentro lá do departamento. E se você não cumpre aquele SLA, por exemplo, vamos supor que tem 10 contas para serem auditadas, você só auditou 8, 2 ficaram faltando, então aí acaba sendo um prejuízo. Então tem um tempo para ser cumprido também. Legal. Então vamos dar uma pincelada rápida aí de alguns tipos de serviço padrões assim que dá para terceirizar no back-office. Bacana. Para tangibilizar melhor, né? Porque a gente vai Boa. falando de exemplos, processos. Sim. É como eu falei lá atrás, você tem até alguns serviços que são muito conhecidos, como almoxarifado, portaria, limpeza, né? Que são serviços back-office. Mas hoje, por exemplo, serviços de helpdesk, de TI dentro das empresas, é um serviço back-office e que ele vem crescendo bastante. E ele tem, assim, muitas vantagens, né? Até citei aqui um pouco como exemplo, mas hoje você terceirizar o teu back-office de TI, normalmente você tem uma equipe por trás, não é só um analista, você tem uma equipe, você tem ferramentas de gestão, você tem ferramentas de abertura de chamado, você tem gravações de ligações para poder certificar, e aí você tem especialistas em vários assuntos, o que te gera muito mais agilidade na resolução. Então essa é uma área bacana. Você tem a questão do contact center, né, que também cada vez mais cresce dentro das empresas a terceirização disso, né? Você tem essa divisão também como back-office, até porque o investimento é muito alto para você ter ferramentas legais. Então, você contrata empresas especializadas nisso e eles vão te gerar um monte de relatórios, vão ter pessoas especializadas, pode escalonar níveis de atendimentos também, e aí os mais diversos, né? Desde de serviços de prospecção, serviços de saque, serviços RSVP também. Exatamente, né? RSVP, né? Para poder confirmar aí eventos, atualizações cadastrais, é muito comum também. Então, o Contact Center é bem bacana. Você tem eu vou te cortar, aproveitar o gancho do Contact Center, que tem até uma coisa muito interessante. Porque no Contact Center, a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal também, de que Contact Center, a diferença entre Call Center e Contact Center, né? Que a gente tem a evolução tecnológica, né? Ela também vai trazendo uma necessidade de contato com o cliente final em mais canais do que apenas o telefone e e-mail, né? Sim. Então o cliente final ele quer ser atendido ali por WhatsApp, no chat do site, no Messenger do Facebook, né? Então essa multicanalidade, a forma com que ele
quer ser atendido, né? Que você já venha com o histórico de atendimento dele pronto, né? Para não ter que ficar repetindo toda hora. Me passe seu CPF de novo para eu levantar de novo o seu histórico e o cara tá falando com a 10ª pessoa no mesmo chamado, né? Que é o lance do saque 4.0, né? Fica até uma dica aqui pra gente fazer um vídeo sobre isso, que acho que é legal a gente tratar desse assunto. Então, a área de digitação é uma área também de back-office bem procurada, tá? Porque você tem especialistas com digitação, a gente já houve até um vídeo que nós falamos sobre digitação, mas imagina, principalmente digitação, dificilmente é a atividade fim de uma empresa e as demandas elas podem oscilar bastante, tá? Você pode ter períodos no mês que tem um volume muito grande de digitação de notas fiscais, outros períodos não. Então, existem vários formatos. Hoje você pode cobrar por hora profissional, você pode cobrar por nota. Então, tem um monte de formatos para você fazer essa contratação e que acaba gerando muitos benefícios, tá? E além da oscilação de demanda, tem esse exemplo que o Marcos comentou, né, das glosas, né? Às vezes você está usando um processo ali, né, digitação, tal, você está usando um profissional tão qualificado para aquilo, né, como um médico no caso, né, um auditor super experiente, que é muito mais eficiente dividir a tarefa dele, né, uma parte de digitação com o digitador que tem uma produção melhor, né, na digitação e ele fazer análise, né, é uma forma também de olhar para o negócio, né. Diferente de só ter a demanda oscilante ali, né? Exatamente. Nós já tivemos clientes, só para vocês terem ideia aí com essa parte do perfil do profissional, que até gerava uma insatisfação, mas tinham analistas, né, dentro do segmento de energia, analistas, né, pessoas altamente especializadas fazendo digitação de engenheiros, fazendo digitação de contas de energia no sistema para poder fazer análise. Tá, nós chegamos lá e isso foi terceirizado conosco, aí gerou um custo muito menor para eles e uma satisfação muito maior desses engenheiros e analistas, né, com a atividade deles, né, que era um grande foco. Então... E é legal pontuar isso, né, Djalma, que assim, a questão não é a qualificação de cada profissional no sentido de um ganha mais, outro ganha menos. A questão é a eficiência do processo, né? Sim. Porque um profissional, o engenheiro, analista ali, técnico, ele tem muito mais aptidão não, ele tem muito mais satisfação profissional em trabalhar analisando do que eventualmente digitando dados, que existe um profissional dedicado para isso, que ele dá de 10-0 no engenheiro na hora da digitação. Não, mas é isso mesmo. Cada um no seu quadrado nesse ponto mesmo. Então tem aí a questão da satisfação tem a questão do resultado final. O resultado final, tá? Até o resultado final nisso, né? Esse engenheiro, ele pode talvez trazer muito mais benefícios para a empresa com estudos que o digitador não teria o perfil. Em contrapartida, o perfil consegue trazer muito mais resultado, né, do que o engenheiro, porque ele está naquela atividade que ele tem um desempenho melhor. É isso aí, né? Perfeito. Tá? Uma questão que tem, assim, que tem crescido também é a gestão financeira. Isso é um negócio legal. Hoje, por exemplo, empresas assim menores, muitas vezes você coloca uma pessoa lá, né, assim, você contrata uma pessoa para fazer o contas a pagar e a receber. Só que, na verdade, a gestão financeira ela não é só isso. É você conseguir fazer análise, se o teu produto está dando lucratividade ou não. É você ver, sabe, se você gerar relatórios e conseguir enxergar se tem algum ponto que você possa reduzir custos ou que você possa melhorar os custos. É o contato com bancos, tá? Então, você consegue também ter uma empresa de back-office para cuidar da tua parte financeira. E isso não necessariamente, essa empresa precisa fazer os pagamentos, mas ele pode lançar tudo para você e você ir lá e só fazer as autorizações. Então você fica resguardado. Os bancos hoje eles já têm processos e ferramentas que impedem a pessoa não autorizada de executar pagamentos ou alguma atividade indevida. Tá? Então é uma área que também tem a gente acredita no crescimento, né, dessa atividade. Assim como uma atividade de RH também, você conseguir terceirizar a gestão de RH. Então, empresas um pouquinho maiores, mas não tão grandes, que às vezes não justifica você ter um especialista de RH,
você pode ter uma pessoa lá para fazer seleção, aplicação de testes, definição de metas junto com o pessoal, treinamentos. Então tem uma série de serviços que você consegue englobar, né, com uma empresa de back-office especializada na gestão de RH. E de novo, falo, isso pode trazer um custo muito inferior do que você ter uma pessoa lá e às vezes nem ter demanda para essa pessoa para tanto trabalho. Ou então, RH também. Assim como TI, eu falei lá, mas o RH é uma área muito ampla. Então, dentro de RH, às vezes a pessoa acha que RH é tudo. Mas você tem RH, você tem a área de benefícios, você tem a área de departamento pessoal. Você tem uma série de atividades aí dentro que dificilmente uma pessoa ela tenha domínio de tudo isso. Sim. Quando você traz uma empresa de back-office para te ajudar, com certeza você vai ter um resultado muito melhor aí com a tua equipe, tá? Essa é a grande sacada, eu acho, né? Que às vezes é muito melhor você, mesmo que o custo empate, vamos supor até que fique um pouco mais caro você terceirizar em relação a ter uma pessoa, mas o benefício da equipe multidisciplinar ali é um benefício oculto ali, né? Não é Sim. super tangível, né? Então, por isso que às vezes dá essa dúvida na cabeça do administrador, né? Ele fala, poxa, será que vale a pena? Não vale, né? Sim. Mas é muito interessante essa visão. Não, mas é isso mesmo. Na hora que, por exemplo, eu acho que isso aí é até um ponto bacana quando a empresa está pensando, ela esteja assim pensando em contratar uma empresa de back-office. Bom, primeiro é ela tirar referências, tá? Saber quanto tempo essa empresa está aí no mercado, quais são os clientes, qual que é o grau de satisfação, né, que esses clientes têm com essa empresa. Isso é extremamente importante. Entender os processos dela, né, como que ela faz para agir. Talvez você possa até questionar em situações, como que ela age numa determinada situação. Isso é muito bacana. Mas até para que você possa tangibilizar um pouco melhor. Porque se você pegar, às vezes tem empresas que fazem isso, né? Pensa só no custo do funcionário, da contratação do funcionário. Essa outra empresa de back-office, ela vai ter uma contratação também. Claro. E aí, isso é uma outra coisa legal, porque muitas vezes você consegue compartilhar esse profissional com outras empresas. Então, tende a ficar, por exemplo, você pega uma empresa de TI, um exemplo, mas ou mesmo a parte de gestão com RH financeiro, não necessariamente você vai ter profissionais focados lá 100%. Então, às vezes, um profissional consegue atender 2, 3, 4 empresas. E isso, claro, vai ter uma divisão. Então, a chance de você ter um custo, mesmo direto, menor, é muito grande. Legal. Tá? Isso é bacana. Isso aí. Maravilha. Acho que deu para ter mais uma boa ideia aqui, né, sobre back-office. Interessante, né? Esse negócio de... vai tendo alguns termos que a gente parece que é super difícil compreender, né? Back-office, front-office, né? Sim. Mas faz parte da globalização aí, né? Do mercado. É isso aí. Temos que nos acostumar, né? Cada vez mais, né? Porque a globalização é isso mesmo. E é muito comum os termos em inglês. Tá? Daqui a pouco vamos ver um chinês aí com os termos também, viu? Verdade. Maravilha. Bom, acho que por hoje já abordamos bastante aí sobre o assunto, né? Tivemos até ideias já de novos assuntos aí, bacana. Obrigado aí pelo tempo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte aqui, compartilha com alguém que você acha que possa fazer sentido, deixa seu comentário, a gente quer acompanhar aí o que você está achando, né? A gente vai testar agora novos formatos aqui de vídeo, né? A ideia é sempre trazer um conteúdo que possa agregar aí no dia a dia de vocês. E é isso aí. Obrigado, Djalma, Marcos. Obrigado, Henrique. Legal. E até a próxima. É isso aí. Até a próxima, pessoal.